Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, rola o Instagram, checa e-mails, vê as notícias, e antes mesmo de sair da cama, sua mente já está em 10 lugares diferentes, e nenhum deles é onde você realmente está? Eu fiz isso durante anos. E sabe o que acontecia? Eu começava o dia reagindo às mensagens dos outros, reagindo às urgências dos outros, reagindo à ansiedade que eu mesmo criava ao entregar minha atenção para o caos externo, antes de criar ordem interna. E aí, eu descobri algo que mudou tudo. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já tinham decifrado o código da paz interior. E não era meditação de 1 hora. Não era yoga. Não era nenhum ritual complicado que você precisa acordar às 4 da manhã para fazer. Era uma rotina simples, prática e devastadoramente eficaz que levava menos de 90 minutos e te colocava em um estado mental que a maioria das pessoas nunca experimenta na vida. Passei os últimos 5 anos estudando estoicismo, testando essas práticas e trabalhando com executivos, atletas e empreendedores que lidam com pressão extrema todos os dias. E o que descobri é que a diferença entre pessoas que vivem ansiosas e pessoas que vivem centradas não é genética, não é sorte, não é circunstância. É a primeira hora do dia. Hoje vou te mostrar exatamente como os estoicos programavam paz interior antes das 7 da manhã. E se você aplicar isso por apenas 7 dias, você vai sentir uma diferença tão profunda que vai se perguntar como viveu tanto tempo sem isso. Fica até o final porque o 6º elemento dessa rotina é o que a maioria ignora, e é exatamente o que transforma tudo. Vamos direto. A primeira coisa que você precisa entender é que os estoicos não tratavam a manhã como mais uma parte do dia. Eles tratavam como um campo de batalha. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo na época, acordava, e a primeira coisa que fazia era se lembrar de uma verdade brutal. Hoje, vou encontrar pessoas irritantes, ingratas, arrogantes e egoístas. E isso não é problema delas, é natureza humana. E eu não posso controlar o comportamento delas, mas posso controlar como eu respondo. Essa prática se chama premeditatio malorum, a premeditação dos males. E não é negatividade, é preparação. É a diferença entre ser pego de surpresa pela realidade e estar pronto para ela. A questão real não é se coisas ruins vão acontecer hoje, é se você vai estar mentalmente preparado quando elas acontecerem. Porque a ansiedade não vem das coisas ruins que acontecem. A ansiedade vem de ser pego desprevenido por coisas que você poderia ter antecipado. Conheci um CEO que geria uma empresa de tecnologia com 300 funcionários. Ele me disse que vivia em pânico constante. Toda a crise parecia o fim do mundo. Até que ele começou a fazer isso. Todo dia, 5 minutos depois de acordar, ele sentava na beira da cama e se perguntava: qual é o pior cenário que pode acontecer hoje? Um cliente importante pode cancelar, um funcionário-chave pode pedir demissão, um produto pode falhar. E então ele se perguntava: se isso acontecer, como eu vou responder? 3 meses depois ele me ligou e disse algo que nunca esqueci. Ele disse: eu não tenho menos problemas agora, mas eu tenho muito menos ansiedade, porque quando as coisas ruins acontecem, eu já tinha processado emocionalmente antes. Eu estava pronto. Então aqui está a primeira prática. Quando você acordar amanhã, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, sente na beira da cama e gaste 5 minutos antecipando o dia. Não com otimismo tóxico, mas com realismo preparado. O que pode dar errado? Como você vai responder se der? Porque paz interior não vem de evitar tempestades, vem de estar mentalmente equipado para navegá-las. Segunda prática, e essa é contra-intuitiva. Você precisa reconhecer o que você não controla. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, dizia que o sofrimento humano vem de uma fonte: tentar controlar o que não está sob nosso controle. E ele dividia tudo em 2 categorias: coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. O que depende de você? Suas ações, suas opiniões, seus esforços, suas reações. O que não depende de você? O trânsito, o clima, a economia, a opinião dos outros, o passado, o futuro. E a maioria das pessoas gasta 80% da energia mental
tentando controlar coisas da segunda categoria. Por isso vivem ansiosas. A questão real é: quantos por cento da sua energia mental vai para coisas que você não pode mudar? Porque cada grama de energia que você gasta tentando controlar o incontrolável é energia que você não tem para trabalhar no que realmente importa. Conheci uma atleta olímpica que passou anos obcecada com o que os técnicos pensavam dela, com o que a mídia dizia, com o placar dos adversários, e isso criava uma ansiedade que a impedia de performar, até que ela começou uma prática matinal simples. Ela pegava um papel e dividia em duas colunas: esquerda, o que eu controlo hoje; direita, o que eu não controlo. E ela tomava uma decisão consciente: não vou gastar energia mental com nada da coluna direita. Só a esquerda importa. 6 meses depois ela bateu o recorde pessoal. E ela me disse: minha performance não melhorou porque eu fiquei mais forte fisicamente. Melhorou porque eu parei de desperdiçar energia mental lutando contra o vento. Então aqui está a segunda prática. Depois de antecipar o pior, faça uma lista rápida. 3 coisas que você controla hoje. 3 coisas que você não controla. E tome uma decisão consciente de onde você vai colocar sua atenção. Porque a atenção é o recurso mais valioso que você tem. E onde você coloca a atenção determina seu estado emocional. Coloque no que você não controla e você vive ansioso. Coloque no que você controla e você vive empoderado. A escolha é sua toda manhã. Terceira prática. Você precisa definir sua intenção antes que o mundo defina por você. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, sua vontade direcionada. E a ideia é simples, mas devastadora. Se você não decide antes como vai ser, o dia decide por você. E o dia sempre vai te levar para o modo reativo. Mensagens, e-mails, urgências, interrupções. Você vira refém da agenda de todo mundo menos da sua. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E a forma número 1 de desperdiçar tempo é começar o dia sem uma âncora. A questão real é: você está vivendo sua vida ou está apenas respondendo à vida dos outros? Porque a diferença entre as duas coisas se decide na primeira hora do dia. Se você acorda e pega o celular, você já perdeu, porque você entregou sua atenção, seu foco, seu estado emocional para inputs externos antes de construir um estado interno. Conheci um escritor que lutava com bloqueio criativo há anos. Ele acordava, checava e-mail, via as notícias, respondia mensagens, e quando finalmente sentava para escrever, estava mentalmente esgotado. Até que ele mudou uma coisa. Ele acordava, e antes de fazer qualquer coisa, pegava um caderno e escrevia uma frase: hoje eu sou. E completava: hoje eu sou focado. Hoje eu sou paciente. Hoje eu sou criativo. Uma frase. 10 segundos. Mas isso criava uma âncora. E toda vez que ele se pegava disperso durante o dia, ele voltava mentalmente para aquela frase. Em 3 meses ele escreveu um livro inteiro. E ele me disse: essa prática parece boba, mas ela é a diferença entre ter um norte ou ser levado pela corrente. Então aqui está a terceira prática. Antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, complete essa frase: hoje, eu sou. Pode ser uma palavra, pode ser uma intenção, pode ser um estado, mas escolha conscientemente, porque se você não escolhe quem você vai ser, o dia escolhe por você, e o dia sempre escolhe a versão mais reativa e ansiosa de você. Quarta prática. E aqui entra movimento. Os estoicos não separavam mente e corpo. Eles entendiam que você não pode ter clareza mental com tensão física. Marco Aurélio treinava de manhã. Epicteto caminhava. Sêneca nadava em água fria. E não era por estética, era por sanidade mental. A questão real é: você está tentando resolver ansiedade só com pensamento ou está usando o corpo como ferramenta? Porque a neurociência moderna comprova o que os estoicos já sabiam. Exercício libera BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que literalmente cria novos neurônios e reduz cortisol, o hormônio do estresse. Mas não precisa ser 1 hora de academia. Pode ser 15 minutos de caminhada. Pode ser alongamento. Pode ser flexões. O que importa não é intensidade, é consistência. Conheci um advogado que sofria de ataques de pânico.
Ele acordava já ansioso, coração acelerado, pensamentos racing, sensação de catástrofe iminente. Remédios ajudavam, mas não resolviam. Até que um terapeuta sugeriu algo ridiculamente simples. 20 flexões assim que acordar. Só isso. Ele achou que era piada, mas fez. E algo mudou. A ansiedade não desaparecia, mas diminuía. O corpo em movimento tirava ele da cabeça. 6 meses depois ele não tinha mais ataques de pânico. E ele me disse: ansiedade é energia presa. Movimento libera essa energia. E quando você faz isso de manhã, você programa o corpo para liberar, não acumular. Então, aqui está a quarta prática. Movimento antes de informação. Antes de ler qualquer coisa, antes de consumir qualquer conteúdo, mova seu corpo por 10 a 15 minutos. Não precisa ser intenso. Precisa ser intencional. Porque quando você move o corpo primeiro, você sinaliza para o sistema nervoso que está seguro, que está no controle, que está pronto para o dia. E isso muda tudo neurologicamente. Quinta prática. Você precisa confrontar sua mortalidade. E eu sei que isso soa pesado para 7 da manhã, mas me escuta. Os estoicos praticavam memento mori. Lembre-se que você vai morrer. E não era para deprimir, era para despertar. Marco Aurélio escrevia: você poderia partir desta vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A questão real não é se você vai morrer, é se você está vivendo como se fosse morrer. Porque a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Adia conversas importantes, adia sonhos, adia alegria. E então, um dia, percebe que passou a vida inteira se preparando para viver e esqueceu de viver. Bronnie Ware trabalhou em cuidados paliativos durante anos. Ela ouviu os últimos arrependimentos de centenas de pessoas. E sabe qual era o mais comum? Eu gostaria de ter vivido uma vida verdadeira para mim, não a vida que esperavam de mim. Eles não arrependeram de erros. Arrependeram de não ter tentado, de ter jogado seguro, de ter vivido pequeno. Conheci um empreendedor que construiu uma empresa de sucesso, mas era infeliz. Trabalhava 16 horas por dia, tinha dinheiro, tinha reconhecimento, mas estava vazio. Até que ele teve um susto de saúde. Internação, exames, aquele momento onde você percebe que não é imortal. E quando ele saiu do hospital, mudou uma coisa. Todo dia ao acordar ele se perguntava: se eu morresse hoje, estaria em paz com quem eu fui ontem? Essa pergunta mudou tudo. Ele vendeu parte da empresa. Começou a trabalhar menos. Passou mais tempo com os filhos. Começou a fazer coisas que realmente importavam para ele. E ele me disse: eu não mudei porque quase morri. Mudei porque percebi que estava morrendo aos poucos vivendo uma vida que não era minha. Então aqui está a quinta prática. Todo dia ao acordar, antes de começar a fazer, pare e reflita. Tenho sorte de estar vivo. Hoje pode ser meu último dia. Se for, como eu quero vivê-lo? 30 segundos. Mas esses 30 segundos criam uma perspectiva que a maioria das pessoas só tem em crises. E quando você tem essa perspectiva diariamente, você para de suar pequeno. Para de se estressar com bobagens. Para de viver no automático. Você acorda. De verdade. Sexta prática. E essa é a que a maioria ignora. Você precisa criar gratidão antes de criar demandas. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que determina sua vida. É como você interpreta o que acontece. E interpretação começa com perspectiva. E perspectiva começa com gratidão. A questão real é: você acorda vendo o que falta ou vendo o que já tem? Porque essas duas visões criam realidades completamente diferentes. Robert Emmons, o maior pesquisador de gratidão do mundo, passou 20 anos estudando isso na Universidade da Califórnia e descobriu algo devastador. Pessoas que praticam gratidão diária têm 40% menos sintomas de ansiedade e depressão, dormem melhor, têm sistemas imunológicos mais fortes e relatam mais satisfação com a vida. Por quê? Porque gratidão treina o cérebro para buscar recursos, não escassez. E quando você treina isso de manhã, você programa o dia inteiro. Conheci uma médica que trabalhava em emergência, plantões de 24 horas, decisões de vida ou morte, estresse extremo. Ela vivia esgotada.
Até que começou uma prática ridiculamente simples. Todo dia ao acordar, antes de sair da cama, ela pensava em 3 coisas pelas quais era grata. Às vezes eram grandes, às vezes eram pequenas. Um café quente, um abraço da filha, o fato de ter saúde para trabalhar. 6 meses depois ela me disse que ainda tinha os mesmos plantões, os mesmos desafios, mas algo tinha mudado internamente. Ela disse: antes eu acordava já carregando o peso do que viria. Agora eu acordo lembrando do privilégio de poder carregar. E isso muda tudo. Então aqui está a 6ª prática. Antes de levantar da cama, antes de checar qualquer coisa, pense em 3 coisas específicas pelas quais você é grato. E não aceite respostas genéricas. Não diga saúde, família, vida. Seja específico. Grato porque dormi sem dor. Grato porque tenho água quente no chuveiro. Grato porque alguém me mandou mensagem ontem. Especificidade cria emoção. E emoção cria mudança neural. Faça isso por 7 dias, e você vai perceber que seu cérebro começa a buscar automaticamente coisas boas, mesmo em dias difíceis. Você reprogramou o sistema operacional. 7ª e última prática. Você precisa revisar seus princípios antes de enfrentar o dia. Os estoicos tinham algo chamado dogmata, princípios fundamentais. E eles revisavam esses princípios todo dia, não para memorizar, mas para internalizar. Marco Aurélio escreveu: meditações não para publicar, mas para se lembrar, porque ele sabia que princípios não revisados são princípios esquecidos. E princípios esquecidos te deixam vulnerável a agir contra quem você diz que é. A questão real é: você tem princípios claros, ou está apenas reagindo a cada situação sem norte? Porque sem princípios, você é uma folha ao vento. Com princípios, você é uma âncora no oceano. Conheci um líder militar que comandou missões de alto risco. Ele me disse que antes de toda a operação, ele revisava seus valores: coragem, integridade, responsabilidade, lealdade. E sempre que tinha que tomar uma decisão difícil em campo, ele voltava para esses valores. Ele disse: valores revisados de manhã são decisões corretas à tarde, porque quando a pressão vem e você não tem tempo de pensar, você age baseado no que está mais fresco na sua mente. Se você acordou revisando seus princípios, você age com integridade. Se você acordou scrolling Instagram, você age com distração. Então aqui está a 7ª prática. Defina 3 a 5 valores não negociáveis para sua vida. Escreva eles. E todo dia antes de sair de casa leia eles em voz alta. Parece bobagem? Talvez. Mas a diferença entre quem você quer ser e quem você se torna é a diferença entre princípios declarados e princípios revisados diariamente. Porque sob pressão você não se eleva ao nível dos seus valores, você cai ao nível do seu treinamento. E revisar valores toda manhã é treinar para ser quem você diz que quer ser. Agora vamos juntar tudo porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Essa rotina toda, do começo ao fim, leva menos de 90 minutos. E a maioria das práticas levam menos de 5 minutos cada. Você não precisa acordar às 4 da manhã. Você não precisa de equipamentos. Você não precisa de guru, de app, de nada. Você precisa de decisão. Então aqui está como fica a rotina completa. Você acorda. Antes de pegar o celular, você senta na beira da cama e antecipa o pior. 5 minutos. Depois você faz a lista. O que eu controlo, o que eu não controlo. 3 minutos. Você define sua intenção. Hoje eu sou. 1 minuto. Você move o corpo. 15 minutos. Você confronta sua mortalidade. Se hoje fosse meu último dia. 2 minutos. Você pratica gratidão. 3 coisas específicas. 3 minutos. Você revisa seus princípios. 2 minutos. Total, 31 minutos. Meia hora. E nos outros 60 minutos você faz o que quiser. Café, leitura, trabalho. Mas esses 31 minutos criam uma fundação mental que a maioria das pessoas nunca constrói. E por isso vivem ansiosas. Por isso se sentem fora de controle. Por isso reagem em vez de responder. Porque elas entregaram a primeira hora do dia para inputs externos, antes de criar estrutura interna. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar. Essa rotina não vai funcionar se você fizer uma vez.
Não vai funcionar se você fizer quando se sentir motivado. Vai funcionar quando você fizer especialmente nos dias que não quer fazer, porque o dia que você acorda sem vontade é exatamente o dia que você mais precisa de estrutura. É fácil meditar quando está calmo. É fácil ser grato quando está feliz. É fácil ser estoico quando nada está dando errado. O teste real é se você consegue manter a prática quando tudo está caindo. E é por isso que os estoicos não tratavam isso como opcional. Eles tratavam como sobrevivência. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições, pragas. Epicteto foi escravo. Sêneca foi exilado. Nenhum deles tinha vidas fáceis. Mas todos eles tinham paz interior. E não porque as circunstâncias eram boas. Porque a prática era consistente. Então aqui está o desafio. 7 dias. Apenas 7. Eu não estou pedindo que você mude sua vida. Estou pedindo que você teste uma rotina por uma semana. Acorde meia hora mais cedo. Siga essas 7 práticas na ordem. E no 7º dia, vem aqui nos comentários e me conta o que mudou. Me conta se você sentiu menos ansiedade. Me conta se tomou decisões melhores. Me conta se teve mais clareza. Porque eu leio todos os comentários e quero saber sua experiência. E se esse vídeo te deu uma perspectiva diferente sobre como começar o dia, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que estão começando o dia ansiosas e não sabem que existe outra forma. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo prático sobre filosofia aplicada, mentalidade e construção de uma vida com menos ansiedade e mais propósito. A pergunta não é se você tem tempo para fazer isso. A pergunta é quanto tempo mais você vai desperdiçar vivendo ansioso porque não dedicou 30 minutos para programar paz interior. Os estoicos sabiam isso há 2000 anos. Está na hora de você saber também. Te vejo no próximo vídeo.